Já deve estar entrando. Hoje a conversa vai ser boa. Privatizações, reforma política. Oi, boa noite, Boa Marina. noite, Rose. Um prazer. Um prazer, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que a tua agenda tá maluca, né? Tá. Hoje foi o caos, mas tá tudo certo. Tô Bom, bom. realizada. Vou Sem fazer, voz, mas ah, vamos que vamos. vou fazer aqui uma pequena, deixa eu aumentar aqui um pouco, uma pequena apresentação, tá? Marina Helena, economista, fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios, CEO do Instituto Milênio, trabalhou 14 anos no mercado financeiro e foi diretora de desestatização no Ministério da Economia, ao lado do ministro Paulo Guedes. E agora, candidata a deputada federal do Partido Novo pelo estado de São Paulo. Marina, vou começar com uma pergunta. Como você se classifica e se considera uma candidata de direita, mais alinhada com as pautas do governo, do ministro Paulo Guedes? Mas por que escolheu o Partido Novo? Bom, eu sou liberal antes de tudo, Rose, né? E eu vejo que eu defendo bastante as pautas, principalmente de liberdade econômica. E eu vejo que essas pautas são muito bem representadas pelo Partido Novo. Então, eu gosto de dizer, bem ou mal, a gente tem ali uma bancada de 8 deputados hoje no Congresso Nacional. E se a gente vê a votação dos 8, né, nas pautas mais importantes do país, eu acho que foram os que mais defenderam aquilo que eu acredito, né? Tiveram aí ao lado do atual governo em várias pautas que eu acho que são bastante importantes para o país, até mais até do que o próprio partido aliado, e foi contrária nas pautas que eu também acredito que são pautas mais populistas e que não faziam sentido. Então, eu vejo que aquela agenda que eu fui defender lá em Brasília, né, que eu acredito bastante, que é a que me trouxe para a política, que é a que me levou a cuidar do Brasil, que é uma pauta que permita que o Brasil cresça, né, de um Estado mais enxuto, que saia do cangote das pessoas, que permita que as pessoas consigam fazer aquilo que elas façam de melhor, gerar oportunidades. É, eu vejo que esse é o partido que mais defende. Fora isso, eu gosto de citar os exemplos que a gente tem dentro do executivo, né? A gente tem dois ótimos exemplos dentro do executivo, tanto o governador Romeu Zema, que eu vejo como o melhor governador desse país, tem feito um trabalho excelente, pegou um estado quebrado e está fazendo um excelente trabalho. Se tudo der certo, aí quem sabe até eleito no primeiro turno. Tem a aprovação de 7 em cada 10 mineiros. E a gente tem o outro, que é o Adriano Silva, lá em Joinville, com 88% de aprovação. Então, não sei, eu acho que na prática, lá no final das contas, o que os mandatários têm feito me deixam bastante confortável com essa escolha. No caso hoje, a questão do candidato do Novo para presidente e para governo do estado de São Paulo não estão assim tão bem nas pesquisas. Como você, como deputada federal, se veria em Brasília? Qual seria a sua base, Marina? Não, perfeito. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que também lembrar que, assim, né? Enfim, eu acho que o jogo não acabou, né? O Zema não figurava entre os primeiros da pesquisa, muito longe disso, né? E acabou. Então, acho que isso é importante. Mas, número dois, eu acho que a gente vai votar como votou agora, né? A favor das pautas de liberdade, das pautas de um Estado eficiente, das pautas de mais do que tudo, Rose, que falta nesse país, de respeito ao pagador de impostos, né? Ao nosso dinheiro suado. Não existe almoço grátis, não existe dinheiro, não existe Estado, não existe, né? O que existe é o dinheiro suado do pagador de impostos. Eu gosto sempre de repetir isso. Então, é votar em respeito a isso. Todas as pautas que forem nesse sentido, é até fácil, porque não precisa nem perguntar, né? Acho que a bancada inteira ali vai ser favorável. E as contrárias é votar contra. Eu vejo que nesse mandato eu vi muito projeto ruim que foi bloqueado ali nas comissões, muitas vezes por um voto e um voto
de alguém do partido. Então, é isso, é defender tudo aquilo que eu acredito. Quando você esteve no Ministério da Economia, encontrou 700 estatais nesse ministério. Em alguns países, como a Suíça, tem 4, Japão, 8. Como lutar contra esse sistema do cabidão? Então, Rose, na verdade não são estatais, né? Foram participações em empresas, então tinham participações. Porque hoje a gente fala em estatal quando você tem mais de 50% das ações ordinárias, né? Então, o termo correto, vamos dizer assim. Mas existia participação em 700 empresas, só o governo federal, hein, Rose? Lembrando que a gente tem empresa de camisinha no Acre estadual, tem um hotel em Santa Catarina, é uma loucura, né? Então, assim, se for contar todas as estatais que você tem também no governo federal, estadual e municipal, aqui em São Paulo mesmo tem uma cavalaria, assim, você tem criação de cavalo, né? Então, assim, sabe, não faz nenhum sentido. Então, assim, tem várias coisas que o Estado, infelizmente, se mete que não deveria, e por isso que acaba não fazendo o básico, que na minha opinião é prover segurança, saúde e educação, né? De qualidade. A gente está bem distante disso. Mas o que eu vi ali foi, obviamente, muitos interesses envolvidos, né? É muito difícil privatizar uma empresa. E o motivo está claro, né? Eu lembro que quando eu recebi o convite para ir para Brasília e eu fui, não foi fácil, né? Minha filha estava com 2 anos e meio. E eu ia segunda, voltava sexta. Mas eu fui porque eu pensei, cara, eu preciso privatizar um desses monstros que jogou a gente na pior recessão da nossa história, né? Depois dos escândalos que a gente viu do mensalão, do petrolão. Eu falo isso com muita dor no coração, né? Quanto dinheiro que foi jogado no ralo. Quer dizer, jogado no ralo não, que a gente viu, né? Como é que foi utilizado. Mas, por exemplo, a Petrobras era uma empresa saudável, se transformou na empresa mais endividada do mundo, né? E como é que fez isso? Fez isso com todos aqueles escândalos de corrupção, fez isso com um monte de investimento que não deu em nada, né? Eu gosto de citar os exemplos. Por exemplo, a gente tem a refinaria do Comperj de 13 bilhões de dólares que virou sucata, né? Não precisa ir muito longe. A Eletrobras teve lá o projeto de Angra 3, que já foi investido mais de uma dezena de bilhões e que até agora não saiu do papel, né? Então, assim, a gente tiveram vários investimentos muito ruins, né? Muito dinheiro público jogado em projetos péssimos. Isso acabou a centenas de bilhões do BNDES para os campeões nacionais, um monte de empresa que faliu, né? A gente viu o escândalo da Odebrecht, a gente viu Oi, Grupo X, né? Tudo ali com crédito subsidiado do pagador de impostos, né? Então, tudo isso me fez, enfim, ir para as ruas, né? E depois ir com muita garra, com muita vontade, com muito brilho no olho, lutar contra isso e buscar a privatização dessas empresas exatamente para a gente não ver isso se repetir. E aí, Rose, o que eu gostaria de dizer é, a gente está sempre sujeito a que se repita, né? Saiu uma análise de um banco agora de investimento falando do perigo de, num eventual governo do PT, a Petrobras comprar a Eletrobras. Olha isso. Pensando, aquele encosto da Eletrobras foi privatizado, enfim, e a gente, de repente, vê um retrocesso nesse. A outra coisa que é bastante importante é agora, quando começou a ter o preço do petróleo que subiu, o presidente da Câmara falou em revogar a lei das estatais, né? Para ficar mais fácil, obviamente, as nomeações políticas. Então, você vê que a gente está sempre à beira desses retrocessos muito grandes, né? A gente está sempre ali brincando o piquenique da beira do vulcão. Então, por isso que eu acho que, assim, quando você privatiza uma empresa, é um grande ganho que tem para a sociedade. Mas aí, por que não consegue? Porque tem muito interesse envolvido, né? Dentro do executivo, dentro do legislativo, dentro do judiciário. Lembrando, assim, uma das grandes discussões que a gente enfrentou lá dentro foi dentro do próprio STF, porque teve um risco ali de você ir atrás na desestatização das subsidiárias da Petrobras, da Eletrobras. Então, imagina, voltar atrás uma coisa que já tinha sido privatizada. Então, assim, são riscos por quê? Por quê? Porque tem muito poder. Quando a gente fala que tem 13 bilhões de dólares que viraram sucata, alguém foi beneficiado com isso. Então, assim, todos os números que essas empresas, né, que a gente fala,
são números imensos, né? Eu lembro que eu fui fazer a apresentação de Eletrobras para o Congresso no meu segundo mês lá no governo e me espantou, assim, não tinha uma pergunta sobre o que ia acontecer com a conta de luz, uma pergunta sobre o que ia acontecer com o setor elétrico, mas tinham 40 pedidos de cargos em estatais. Então, assim, é muito poder, né? E muito interesse. Então, Eu quanto vi um, maior o presunto, mais mosca, sabe, Rose? É essa analogia que eu gosto de usar, eu vi infelizmente. um depoimento seu que para privatizar, para tentar, primeiro tinha de convencer o poder executivo. Mas tem também a população, né, Marina? Como você acha que está a cabeça da população hoje em dia? Porque foram, assim, anos entrando, colocando na cabeça do cidadão que a privatização não era interessante para o país. E hoje nós vemos a grande diferença, né? A máquina pesada. Sim. Rose, eu acho que o país acordou. Eu acho que o país acordou. Quando eu voltei, eu fiquei pensando, nossa, ficou tanta empresa para privatizar, né? É, Poxa vida, pô, passei um ano longe da minha filha, sabe? Em segunda, vontade de ser assim, batalhando muito, né? E ficou tantas ainda, porque são tantas, né? Que você sente que fez pouco. Mas no início desse ano saiu uma pesquisa e eu fiquei muito feliz, né? A pesquisa mostrava que 2/3 dos brasileiros eram favoráveis à privatização da Petrobras, Nossa, desde que o preço do combustível caísse. Então, assim, isso mostra que está mudando esse conceito. Eu acho que não só as privatizações que aconteceram, as concessões de maneira geral, né? É só entrar no aeroporto que foi concedido. Aqui em São Paulo, Parque Ibirapuera. Você entra hoje em dia no Parque Ibirapuera, tá seguro, tá limpo. Melhor ainda, e ninguém paga para entrar. Não é que você está comprando, né? Não, simplesmente você concedeu ali dentro as licenças para vender, né? Para você ter, vai comer um açaí, vai fazer um lanche, vai tomar uma água de coco. E com esses recursos, além de cuidar do parque, da segurança, da manutenção, da limpeza, diminuir os impostos cobrados da gente para isso. Além disso, vários parques da periferia, né, estão sendo cuidados com esses recursos. Então, você vê que é um ganha-ganha geral, né? Então, eu acho que essa mudança, você vai no metrô, tem a linha amarela, a linha vermelha, você consegue ver ali a diferença do serviço. Então, a telefonia no Brasil. Então, acho que a gente tem aí muitos casos. O que eu acho uma pena, eu estava até vendo agora, né? No governo do PT foram criadas mais de 40 estatais, matrizes mesmo, gigantes, né? Eu acho que o número no final foram 48 empresas. Então, fazia muito tempo que só se criava empresas. E a guerra da narrativa era essa, né? Que a gente precisava ter empresa pública. Então, vencer isso e mudar essa mentalidade demora. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse processo de quebrar esse tabu. E eu faço questão de falar muito desse tema. Adoro que as pessoas me perguntem, porque eu acho que é um pouco isso. Você trabalha com isso, a gente precisa comunicar, a gente precisa explicar as coisas para a população e, assim, trazer para o nosso e tem, lado, existe né? o mito de que quando você privatiza, perde-se empregos, não é? É Não, isso tem que nada a ver. está na Não tem cabeça nada a ver. Primeira coisa que é o seguinte. Esses empregos estão. Vamos lá, o emprego só faz sentido se tem geração de valor para a sociedade. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, as privatizações bem feitas, a gente viu que, no geral, os empregos aumentaram. Olha o que aconteceu com a Embraer. Olha o que aconteceu de maneira geral com a telefonia no Brasil. Olha o que aconteceu com a Vale, né? Em alguns aumentou 2, 3, 10 vezes o número de empregos, porque o sistema se tornou muito mais eficiente, aquele setor começou a crescer. Então, e lembrando o que é que uma empresa, um ser humano faz nessa vida, que é gerar valor para os outros, né? Então, nenhuma empresa pode ser cabide de emprego e de indicação política. Isso não está gerando nada para ninguém, é um custo, né, para a sociedade. Então, eu acho que sempre tem que ver essa diferença. E, de novo, se aquela mão de obra não faz sentido, não gera valor ali, melhor que ela seja realocada e gere valor de alguma outra forma, né? Um emprego que não gera valor para a sociedade não faz sentido. E normalmente o que acontece quando a gente tem as concessões e as privatizações
de maneira geral, é uma geração líquida de empregos, né? Por exemplo, esses exemplos que eu dei foram exemplos em que muito emprego foi gerado. Tem algum outro exemplo? Por exemplo, a parte toda de ferrovias. Caiu até o número de empregados no setor, mas quantos empregos foram criados em todos os outros setores que Sim. aquele setor atendeu a se tornar muito mais rápido, muito mais eficiente, né? Então, a coisa não, assim, não é necessariamente direto assim naquela empresa, mas muitas vezes no setor você gera muito mais emprego, para a sociedade muito mais emprego, né? Então, acho que no final das contas é isso. Marina, você também traz uma proposta de crianças de baixa renda em escolas particulares. Queria que você Sim. falasse sobre isso, se você pretende usar cotas nos colégios particulares e se isso não seria uma privatização das escolas também. Rose, essa é uma pauta minha do coração. Na verdade, eu chamo ela de liberdade de escolha dos pais, né? Porque hoje em dia, infelizmente, 85% das nossas crianças, o futuro delas é determinado pelo CEP em que elas moram. Porque Sim. aí ela vai ser destinada a uma escola pública X e ela não tem mais escolha, né? A não ser aquilo para o ensino que fracassou completamente, porque o nosso ensino 100% estatal, se tem uma coisa que a gente sabe é que não adianta. A gente tem uma máquina de analfabetismo funcional, né? 38% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. 5% das crianças saem do fundamental com 14, 15 anos e entendem o que é 5%, que é um 20, né? Então, assim, a gente não podia falhar mais, não podia falhar mais, não tem como. Saiu um ranking agora de competitividade global e na parte de educação, o Brasil ganhou o último lugar, ficando atrás da Venezuela. Então, assim, acabou. A gente ficou 2 anos com escolas fechadas. Esquece, o que já era ruim Isso, virou isso. péssimo. Sinceramente, eu acho que a criança, talvez em casa, fazendo qualquer outra coisa, esteja melhor do que na escola. Chegou nesse nível. Eu tô sendo sincera, né? Não se ensina nada. Então, o que eu acho? Aqui em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, o custo de uma criança que é pago, né, impostos, né, hoje, e que é destinado à educação, a gente está falando de algo em torno de R$ 1.500. Eu acho inaceitável que com isso não, a criança não saia sabendo ler, escrever, fazer conta. E ela sai sem isso. Então, eu gosto da ideia de dar liberdade de escolha, que é o quê? Fazer parcerias público-privadas, né? Gerar competição e gerar incentivo. Eu gosto de dar um exemplo. Eu estava em Atibaia agora, no sábado, com uma diretora incrível de uma escola rural, e ela estava me contando. Tem um professor com 5 processos administrativos. Perdeu 5. Esse professor, ele fala que criança pobre, se aprender tabuada de um, tá certo. Olha isso. Olha o mal que esse sujeito faz. 5 processos administrativos. Perdeu 5 e tá lá. Desculpa, é um serviço, gente. Não é que ele não tá adicionando, ele tá negativando na vida de uma criança, né? Como é que você não manda um cara desse embora, Rose? Então, assim, o setor público, como ele é hoje, com estabilidade e isonomia, não tem como dar certo. Os países com bom serviço público não tem isso. Você consegue premiar os bons, você consegue sim demitir casos como esse, né? Uma pessoa que não vai, que não comparece, o professor que não vai dar aula. E aí, como é que você remunera do mesmo jeito que de um gestor bom, de um professor bom? Você não tem esse tipo de incentivo hoje no ensino 100% estatal. Então, eu sou sim favorável a outro tipo, a gente ter parcerias público-privadas, como seriam as escolas charter, as charter schools, que são essas escolas comunitárias, elas podem ter uma administração privada, né? Eu sou a favor, sim, de ter bolsa para a criança na escola privada. E aí eu não estou falando que os pais vão pagar. Não, já está pago com os nossos impostos. Mas a verdade é que hoje a gente já destina muito dinheiro para educação, 6% do nosso PIB. Não é aceitável que a gente tenha essa fábrica de analfabetismo funcional. Então, a minha proposta é que a gente tenha outros modelos, como acontece em outros países do mundo, muito bem sucedidos, né? E A gente nesse tem caso da seleção desses alunos que iriam para a escola particular, seria por meritocracia, por desempenho?
Não, eu acho que a gente pode abrir e perguntar o que os pais preferem. Então, É claro que eles você vão preferir. escolhe. Aí abre uma competição entre as redes, uma competição saudável. Países que adotaram o sistema público com privado, mesmo com financiamento público, né? O financiamento pode ser público, mas escolas administradas privadamente, o que aconteceu foi que tanto o ensino privado quanto o público melhorou. O público também melhorou ao entrar em competição. Porque é óbvio que se na hora que os pais começam a tirar o filho daquela escola que não está funcionando, né? Rapidinho o professor vai dar um jeito de ensinar. O gestor vai dar um jeito. Senão fecha, né? Então, eu sou a favor da competição. Inclusive nisso, eu acho que a competição ela é muito bem-vinda. De novo, o que me importa é que o aluno aprenda. É isso. Acabou. O que me importa é que o aluno pobre tem a oportunidade. E, desculpa, não vai ter oportunidade se for um analfabeto funcional. Então, um Estado que já gasta tanto, 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 ele tem a obrigação de fazer com que ele aprenda. Agora, se a escola tem administração pública, privada, se o professor tem estabilidade ou não, tanto faz para mim. Agora, como está hoje, não funciona. Então, vamos testar novos modelos. Eu acho que isso seria muito bem-vindo. De 513 deputados hoje, apenas 27 são eleitos pela população diretamente, né? Com os votos deles mesmo. Isso explica a absurda falta de representatividade do povo no Congresso e essa dissonância entre os anseios da sociedade e o que os parlamentares acabam fazendo. Você tem uma proposta de reforma política também. Quais os principais pontos a serem reformulados no sistema político brasileiro? Bom, são vários, mas eu acho que o principal de todos, na minha opinião, seria o voto distrital. Por que que eu gosto dessa ideia? Porque eu acho que ela aproxima os eleitores dos seus eleitos, né? Então seria como a gente tivesse pequenos distritos e ali você vai ter uma disputa, quase uma disputa por um subprefeito, né? Um prefeito daquela região. Quais que eu acho que são as vantagens? Primeiro, que a população está próxima, então fiscaliza muito mais. Em segundo, e eu acho que isso é muito importante, Rose, porque como a gente falou, por exemplo, na privatização, privatizar uma empresa mãe, matriz, né, que tenha mais de 50% das ações ON, né, a empresa principal, precisa de algum tipo de modificação legislativa, precisa de uma aprovação do Congresso. E assim vale para a reforma administrativa, para a reforma tributária, para a maioria das grandes coisas que a gente queira fazer nesse país. Só que a população não sabe. Tanto que 7 entre 10 eleitores, 8 entre 10 eleitores ainda não sabem quem vai votar para deputado federal. Nem para senador. Olha que loucura. Então tá lá, todo mundo já está discutindo o presidente, mas para por aí. Que sabe, vai até um governador e acabou. Só que o legislativo ele é fundamental por ser o freio do executivo e do judiciário, que é muito importante. Nosso judiciário está extrapolando, eu vejo, todos os limites, né? Com muito ativismo político, todos os absurdos. Sobre a área. Então, eu vejo que para isso a gente precisa de um Congresso forte. E para ter um Congresso forte, a gente precisa da população entendendo isso, votando direito. E eu vejo que isso só com o voto distrital você consegue aproximar. Fora isso, olha que legal. Aquele que perder, né, vai ter uma disputa ali, sei lá, 3 homens, né? Os que perderem vão ser os primeiros a fiscalizar. Então, sabe, tem um ganha-ganha. E a outra coisa é que eu vejo que tem muito poder hoje no Congresso Nacional, lá em Brasília, lá na cidade de Faz de Conta, né? Que é Brasília, a terra de Faz de Conta, longe da população, decidir a nossa vida. Então, eu acho que isso também aproximaria dos problemas naturais, entenderia que o problema da segurança, da saúde, da educação de perto, e com isso talvez a gente conseguisse de fato um pacto federativo, né? Que é essa descentralização de poder. Porque ele vai estar sendo cobrado por aquilo ali que está acontecendo. Então ele vai ver que não dá para ter educação, segurança, saúde e qualidade sem uma reforma administrativa, né? Não dá para você gerar oportunidade de emprego e renda sem uma reforma tributária. Então eu acho que as coisas vão se conversar ao aproximar. Hoje, infelizmente, é isso. A gente tem muito puxador de voto, né, que acaba não só se elegendo, mas arrastando um monte. Você me perguntou no início a questão do novo, e um dos grandes motivos é esse.
né? Eu gostaria, assim, tudo que eu Você, faço hoje você é também é colocar. questão eleitoral. A gente, primeiro, a gente não usa fundão eleitoral, a gente não usa dinheiro de pagador de imposto suado do trabalhador que rala para fazer campanha, que eu acho que é um absurdo a forma como é hoje feita no país. 5 bilhões, tá lá o campeão de utilização. Luiz Inácio Lula da Silva, 89 milhões, né? Haddad, 24 milhões. Então, assim, a gente está... Outra coisa, o cacique do partido decide para quem destinar. Então, candidatos à eleição ganham muitos recursos e inibe a renovação. Então, eu acho que esse é um grande ataque à democracia, né? É esse fundão. Mas também a questão do puxador de voto. No E é que partido que eu tô hoje, não tem um puxador de voto, e eu sei que assim, eu vou ter que pedir voto, pedir recursos, pedir apoio. E no final das contas, se acontecer, eu vou ser eleita, e eu tô brigando muito para ser eleita e muito bem, representar as pessoas. Mas, assim, a bancada que for eleita vai votar muito parecido como eu votaria. E em diversos outros lugares, sabe lá quem você vai puxar, que encosto, entendeu? Que vai votar tudo errado lá no Congresso. Então, eu acho que a reforma política, o voto distrital, puro, endereça muitos desses problemas. puro ou misto, Marina? Oi? Distrital, puro ou misto? Olha, eu acho que o misto já é um avanço. Mas o que eu gosto do puro, sinceramente, apesar de que assim, não é óbvio para o meu partido, não é óbvio para alguém que tem uma pauta ideológica como a gente, né? Que eu diria que é liberal, então, no aspecto mais menos Estado, interferência, a gente está mais à direita, eu diria, né? Do que qualquer outro. E é só ver as votações, né? O Novo é o antagonista do PSOL. A gente pode não gostar do termo, mas é isso em todas as votações. Então, na prática, eu vejo que o puro permitiria um outro instrumento que eu gosto bastante, que é o recall, sabe? Que é aquela coisa de você permitir que se a pessoa que foi eleita começar a pisar na bola, Sim. aquele distrito possa empichar o congressista. Então, você pode passar por um processo de impeachment, né? De um deputado, de um congressista que não haja de acordo com aquilo que aquela população que o elegeu quer. Então, isso é muito mais fácil com o voto Como, distrital puro. como isso aconteceu nessa última eleição, né, de candidatos que foram eleitos e que se votaram contra a ideologia dos próprios eleitores. Exatamente. Então, se você for lá com uma pauta e no final não votar, a população pode ir lá e te tirar, e aí o segundo colocado assume. Então, eu acho que a gente tem, de novo, né, o eleitor muito mais próximo do seu eleito. Eu faço muito isso, Rose, essas lives que a gente está fazendo. Todo mundo que me segue, que já tentou falar comigo, sabe, eu sou super solícita, eu estou o tempo inteiro no celular, eu estou o tempo inteiro falando com as pessoas pelas minhas redes, aqui no Instagram, no direct, sempre. Porque não tem como você querer representar pessoas e não escutar as pessoas. Não Você tem tem, como. você tem feito um trabalho corpo a corpo mesmo para explicar, né? Isso é fundamental. Então, eu vejo que essa aproximação, a reforma política ideal para mim é essa que mais aproxima, né, as pessoas. E aí, na cobrança, você age direito. Marina, o número de mulheres nessa eleição é maior, bem maior comparado ao das últimas 3 eleições gerais. Na sua visão, o que motivou esse aumento e o papel da mulher na política? Infelizmente, eu espero que a gente tenha mais candidatas eleitas, mas eu acho que a questão das cotas acabou obrigando a ter mais candidatas, o que eu acho ruim, porque eu sou contra cotas, né? Eu acredito na liderança, por exemplo, sempre foi assim, né? Imagina, eu sou mãe, sou mulher, participei de muitos ambientes em que a maioria eram homens, né? Fui do mercado financeiro. Depois disso, tive um cargo de liderança no executivo, maioria homens, e agora estou na política, maioria homens. Então, eu acho que a liderança ela tem que ser algo. Eu acredito nisso, acredito na capacidade, sem dúvida nenhuma, das mulheres. Não tem nada, estou aqui
Mas eu acredito muito mais nisso. Tem que ser uma liderança pelo exemplo e as pessoas elas têm que estar com aquela missão, né? Isso eu acredito. Infelizmente, também eu sei da dificuldade em muitos partidos, né? Que a mulher chega, de novo, a alocação da verba do fundão. Saiu um paper agora do Milênio, que eu já fui CEO, que agora está lá a Mila fazendo um excelente trabalho. Acabou de sair o novo artigo mostrando como está sendo usado e mostrando de novo que está sendo muito mais concentrado em homens do que... e saiu também denúncias de candidatas laranjas, né? Isso, infelizmente, nós tivemos péssimos exemplos, né? Você vê a Dilma, entre outros. E a mulher, ela age muito, por exemplo, né, Marina? Por isso Sem que é dúvida. importante termos mais, né? Sem dúvida, Rosa. Eu digo que eu tenho um grande exemplo de uma mulher que eu admiro demais, que é a Margaret Thatcher, que pegou uma Inglaterra à beira da falência, completamente nas trevas, né? E tornou ali um dos países que mais cresceu, gerou riqueza, combateu os sindicatos, combateu as corporações. Então, tá aí um exemplo incrível, mas a gente teve aqui também a Dilma, que jogou a gente na... Contrário. Que é o contrário. Jogou a gente na pior recessão. Quase quebrou o país. Então, assim, não basta ser mulher, né? E eu sou uma pessoa que acredita muito no indivíduo. E eu acho que cada indivíduo tem complexidades mil, né? Imagina, eu posso mais de diversas formas, né? Eu sou uma mulher, sou mãe, olha a experiência que eu tive. Puxa vida, eu morei em São Luís do Maranhão. Sei lá, eu tenho um milhão de coisas que me caracterizam como ser absolutamente complexo, como cada um de nós. Tenho certeza que você também, cada um que está nos assistindo. Então, eu não gosto de pegar uma pessoa e dizer, não, ela é mulher, branca. Para mim, não tem isso, né? Não tem branca, preta, rosa, azul, vermelha. É a capacidade, né? A capacidade. Exatamente. As pessoas são E como... complexas demais. Eu acredito na menor de todas as minorias, que é o indivíduo. Exatamente. E como que você está fazendo, como que vocês fazem para arrecadar as arrecadações para a sua campanha? Então, aqui no Novo, a gente tem que convencer as pessoas a doarem, né? Na verdade, é isso. A gente precisa convencer pessoas das nossas propostas, inclusive para as doações. Eu gosto muito de citar o exemplo da Alemanha. Na Alemanha, o partido lá também tem fundo público de campanha, mas como que funciona? Aquele partido que tem o maior número de filiados, aquele partido que consegue arrecadar mais, seja de empresas, seja de pessoas físicas, é o que recebe o maior aporte de fundos públicos. Porque a ideia vamos impulsionar aquilo que a sociedade quer. Se tem Exatamente. muito número de filiados, muitas doações, é porque a sociedade está dando um recado o que é aquilo. Então, aqui no Brasil é o contrário. O cacique vai lá, decide para quem O dá. fundão acaba perpetuando os de sempre, né, Marina? Exatamente. É o mecanismo É, isso. mais perverso de manter os mesmos sempre no poder. Então, eu não consigo acreditar nisso. Então, o que eu fiz? Eu arrecadei via doações privadas. Eu falo com muito orgulho que eu tenho a terceira maior vaquinha para deputado federal aqui de São Paulo, né? Eu tive mais de 1.100 pessoas diferentes que já doaram também, não é só o valor, mas que já doaram para a minha campanha. Aliás, aqui nas minhas redes lá você encontra, né, votolegal.com.br/Marina Helena BR, se quiserem doar. Tá aí, por favor, tudo muito bem-vindo. Prometo que eu vou honrar cada centavo. Mas é isso, assim, você precisa convencer as pessoas do seu projeto, você precisa pedir voto, você precisa pedir de recurso. O que acontece hoje, Rose, que é muito triste? O candidato nem vai mais para a rua. Porque Sim. é tanto dinheiro, né? E Que quando, e quando não tem competência, como é no caso do Lula, é a carreata virtual, né, agora, que virou. exatamente. Nem, nem na rua não dá pra você Não, sair. pode pôr a cara na rua. Não pode. A Então, é virtual. isso. E muito dinheiro. Agora, Rose, a gente sabe que num país pobre como o nosso,
muitos desses recursos são para compra de votos, né? Muitos desses recursos, então, assim, é um disparate isso que foi feito, Rose, é uma loucura, é uma aberração, não consigo compactuar com isso. É, é muito difícil, acho que a gente precisa realmente reverter isso, isso está dentro da reforma política e é fundamental. Marina, nosso tempo esgotou. Vamos para as suas considerações finais e o seu recado ao eleitor de São Paulo, do estado de São Paulo. Primeiro, agradecer muito a você pelo convite, foi um prazer imenso. É um prazer imenso todos que nos assistiram, os próximos que virão aí, né, depois assistindo a nossa live. Eu quero dizer que eu entrei na política, sinceramente, Rose, meio que no supetão, sabe? Eu até tenho gravado, assim, se não eu quem, né? Precisava ir. Cansei de esperar alguém fazer. Resolvi que eu tinha que ir lá. Mas tem sido um caminho de muita luz. Por isso, eu acho que eu preciso tanto falar do meu projeto de país, das minhas propostas, de tudo. E eu tenho escutado tanto apoio de pessoas que acreditam nessas mesmas ideias. Então, tem sido muito iluminado. Eu gosto de dizer isso porque eu falo o seguinte: se você, Rose, tiver vontade de vir para a política, que se quem aqui está nos ouvindo tiver essa vontade, venha. Porque a gente precisa de muita liderança, a gente precisa plantar sementes de liderança. Eu acredito que só assim a gente vai sair desse lugar que a gente se encontra. Eu digo que em 2014 eu escolhi meu candidato a deputado na última hora por uma indicação. 2018 foi a primeira vez que eu votei com convicção. E quem diria que agora eu ia estar aqui fazendo um pedido. Pesquisem, saibam quem é seu candidato, tenham paciência. Eu não concordo em 100% com meu marido, concordo em 70%, a gente está casado há 12 anos. Então também tenham um pouco dessa paciência. Mas pesquisem, cobrem, acompanhem, ajudem para aprovar qualquer desses projetos ou barrar qualquer projeto ruim. E eu acho que a gente tem uma missão, às vezes, de mais barrar projeto ruim do que aprovar qualquer coisa. Lei não falta nesse país, Rose. Lei inútil, então. Mas, assim, para conseguir barrar, alterar, revogar, para tudo isso a gente precisa da sociedade. Então, o trabalho não acaba dia 2 de outubro. Pelo contrário, ele deveria começar com uma participação da sociedade. Você votou, elegeu, cobre, participe, entenda o que está acontecendo, porque só assim a gente consegue mudar. E o custo muda. Só para dar um último exemplo, a reforma da Previdência, né? Eu acompanhei lá de perto e até a segunda votação no Senado, da segunda votação que precisou, tinha gente perguntando se precisava mesmo. Eu me convenci que ia acontecer quando eu peguei um Uber para ir para o aeroporto e ele falou: sabe quanto ganha um servidor? Ele se aposenta lá com teto salarial, e eu aqui ralo, e no final vou ganhar no máximo um salário mínimo. E eu falei, bom, a sociedade entendeu que é privilégio. Entendeu que é o Uber que está pagando a conta Deu do para entender durante aposentado. a pandemia, né? Durante a pandemia. Deu para entender. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Por exemplo, uma reforma administrativa. Precisa entender que é esse privilégio. Precisa entender uma privatização. Precisa entender. Então, assim, pesquisem, acompanhem. E, mais importante, só 10 dias. Tá acabando, Yes. né? Às 5 da tarde ali do dia 2 de outubro, ou é sorrir ou é chorar. Não vai ter mais. Então, assim, uma vez que você decidiu quem vai ser o seu candidato do legislativo, adote o seu candidato. Compartilhe. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda não decidiu. Então, essa reta final ela é crucial, né? Quem for ou não for eleito, tudo vai ser definido agora, né? Para o Congresso, que a maioria ainda não sabe em quem votar. Então, todo apoio faz toda a diferença. Quem vai votar em mim, por favor, vá além. Senta o dedo no zap, pede o material físico, pede o material virtual, ajude de todas as formas, vão para a rua comigo, que eu vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu prometo. E é isso, acaba a voz também, vamos, que tem jeito, mas a gente precisa se mobilizar como sociedade. Então é isso, se mobilizem, né? Pratiquem a cidadania, não só agora, mas nos próximos 4 anos, que aí muda. É isso. Marina, parabéns pelo seu trabalho, pela sua combatividade. Eu acho que o Congresso está precisando disso.
eu estou feliz nessas eleições que eu tenho percebido um pessoal mais capacitado do que nas últimas, né? Eu acho que isso deixou muito a desejar. Nós ficamos no meio do caminho em muitas coisas nesses últimos anos no Congresso. Mas parabéns, tá? Bom trabalho, boa sorte para você e espero vê-la novamente. Deixa o seu número. Vou deixar. Gente, Marina Helena 3001, 3001, 3001, 3001, 3001, 3001. Valeu, Quanto mais obrigada. representatividade eu tiver, mais voz. Isso é importante, né? A gente tem que saber disso. O jogo está longe de terminar. A gente tem aí essa reta final. Vamos embora. Obrigada, Marina. Boa noite. Um beijo enorme. Super obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, lembrando vocês que a partir de segunda-feira, na semana que vem, nós falaremos com os candidatos a deputados estaduais aqui pelo estado de São Paulo. Muito obrigada a você que ficou com a gente até agora, tá bom? Beijo, até lá!